Olá, tudo bem com vocês que estão aí e que fazem parte do Estúdios Pops? Estou eu aqui, Ana Reis, para apresentar para vocês ele, Adonismar Souza, ou mais conhecido como Adonis de Souza, pianista, morador de Uberlândia, nasceu aqui, a partir de então foi para São Paulo e por lá ficou algum tempo. Atualmente reside tempos lá em Madrid, tempos cá e ali em Portugal, Lisboa. Apareceu de repente com emoção aqui na nossa cidade, curtindo as férias, presença marcante na nossa cidade. Vou passar para ele contar um pouco para vocês da história dele e por qual motivo se tornou um grande pianista. Olá, Ana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ira. Os motivos que me levou a se tornar um pianista é um motivo atualmente, universalmente, paixão. Né? Todos nós temos uma paixão na vida, em todos os setores. Né? No meu caso, eu escolhi a música. Desde criança sempre tive essa paixão. Até pensava que eu tornaria um cantor, mas o universo e a vida tinha outros planos para mim. Né? Eu comecei, a maioria dos músicos começam na igreja. Eu fiz um caminho totalmente diferente. Eu iniciei na filosofia budista, Soka Gakkai, no budismo da Thich Nhat Hanh, de Herbie Hancock, e daí então tive aquele incentivo de você pode transformar a sua realidade, né, tal como você é. Eu vim de família muito simples, muito humilde e muitas das vezes sou muito grato ao universo. Tive muitos amigos, muito apoio de pessoas que fizeram pontes para que eu chegasse até aqui. Vou fazer um concerto aqui em Uberlândia para devolver essa dívida de gratidão à Uberlândia, aos meus amigos, à minha família. Continuando, eu iniciei depois disso na Soka Gakkai, fui parar num grupo de rock, fui expulso desse grupo de rock que era um tributo do Cazuza, e depois iniciei num grupo de pagode chamado Chamego. Um abraço aos meus amigos, companheiros do Chamego. Durou aí um ano, quase um ano e meio, onde foi o início de muita aprendizagem. E depois disso fui para São Paulo. Eu comecei como autodidata e a vida foi tomando seu curso. Cá em Uberlândia eu conheci dois senhores que eram professor do conservatório, então eu comecei a estudar no conservatório. Desse conservatório, não sei explicar até hoje, havia um professor chamado Nilson. Esse Nilson que foi aí um grande divisor de águas para mim, porque ele me indicou para um grupo que precisava em São Paulo de um piano. Nessa época eu fazia trabalho de tecladista e eu fui. Então, isso na década de 90, e eu fui para São Paulo, larguei tudo aqui, família. Dava medo? Dava, mas eu fui. A paixão. O que move o ser humano é paixão. E dentro disso também, em São Paulo tinha muitos companheiros dessa filosofia budista, então me dava muito apoio a isso, que é muito voltado à cultura e educação de cada ser. Então, eu fui ganhando, pouco a pouco, a vida foi ganhando o seu curso, fui estudando. Eu tocava em banda baile em São Paulo. Às vezes até costumo dizer que eu nasci em Uberlândia e me criei em São Paulo devido a muitas coisas que passaram na minha vida, muitos treinos. Mas a minha essência está aqui. Por isso que o concerto de amanhã chamamos Memória. Porque a essência de toda a minha memória afetiva está tudo aqui em Uberlândia, de ouvir Emílio Santiago, de ouvir, que eu tenho muita, Guilherme Arantes, de ouvir Ivan Lins, e muitos outros, se eu for dizer. Deixa eu já aproveitar e te fazer uma pergunta que é uma curiosidade muito grande. Eu até deixei anotado aqui. Temos, assim, os 10 pioneiros nessa questão da música clássica brasileira. Que foi Jacques Klein, Magda Tagliaferro, e também foi uma fluminense, assim, todos esses
referências aqui no Brasil. E, inclusive, a Guiomar Novaes, que foi a interpretação de Chopin. Como que você vê essa questão dessa música popular, ou música clássica brasileira, no nosso país nesses dias atuais? Uau, é uma pergunta bastante interessante e às vezes muitos músicos ficam em cima do muro. Eu acredito que com a arte se constrói a educação, só através da arte que é possível construir a paz e graças à arte que mantém o amor dos seres humanos e o respeito. Então os músicos, no geral, o artista no geral, tem a missão, pelo menos eu carrego essa bandeira e sinto que tem a missão de levar uma mensagem para as pessoas. Cá no Brasil, atualmente, vejo que está bastante dividido. Tem muitas coisas boas para se ouvir. A mídia, viu que é propício para eles, né? As pessoas eu ouço até os próprios músicos, produtores. Não, a música que vende é música comercial. Isso para mim não é verdade. A música que vende para mim é aquela que toca seu coração, aquela música que conta a tua história. E a música clássica, todos os músicos da música clássica teve uma história. A história do Beethoven é uma história incrível e era fascinante que todos os músicos, tanto do Brasil, o jovem, pudesse descobrir um pouco disso. Não é para só ouvir música clássica. O Brasil é conhecido como o país de vários ritmos, né? Várias cores. Então, às vezes eu fico um pouco assim, isso não pode morrer. É o país de vários ritmos, então não é só de um ritmo. É o país do samba, é o país do chorinho. Uau, é o país do forró, pé de serra, Luiz Gonzaga. Então, até do sertanejo, raiz mesmo. Eu sou a favor que as pessoas tenham opção de ouvir um pouco de tudo. Não é só ouvir só música clássica, não é só ouvir jazz. Não, é ter um leque para ter opinião própria. Até mesmo para se tornar um bom músico. Eu atualmente sou apaixonado pelo jazz, porque eu fui descobrir lá fora, mas cá em Uberlândia eu já se ouvia jazz, eu ouvia jazz nas televisão, né, que é Unforgettable, tinha nas novelas, tinha um comercial, que eu não sei se era Cofap, e tinha que é um standard de jazz que é Tic to Tic. E eu lembro muito desse tema, que eu vou tocar até amanhã sobre ele, que, uau, já ouvi na televisão, então eu ouvi no Jô Soares. Tem uma música, um jazz que isso me fez apaixonar, o Jô Soares, que chama-se Night in Tunisia. Então o Jô Soares começa tocando o bongô e começa a contar a história, mas aquilo me deixou tão empatado de ouvir aquela história, de ouvir aquele som, que na época existia aquelas DVD, eu gravei só para mim ter aquilo como lembrança, e aquilo ficou marcado, Night in Tunisia. E eu indo para São Paulo, eu fui para a Europa. Quando chegou na Europa foi outra realidade, porque a realidade de uma pessoa que emigra é muito dura. Eu não cheguei na Europa já com tudo pronto. Eu tive que criar, tive muitos obstáculos, tive que lutar comigo mesmo para não desistir. Eu fiz várias opções na minha vida. Eu vivo fora há 24 anos que eu vivo fora do Brasil. E eu tive que abrir mão de muitas coisas, da minha família, amigos. Eu fui perdendo muitas coisas e fui ganhando muitas coisas, porque não se pode ter tudo. Eu fui criado pelos meus avós, que minha mãe era muito jovem, mas meu pai. Quando eles cumpriram essa missão nessa vida, eu não pude estar com eles, eu não tinha documento para voltar, eu não tinha condições financeiras para vir ao Brasil. Eu vivia na Espanha nessa época, tocava em bares para a comunidade brasileira, fazia a alegria dos brasileiros, né, e dos espanhóis, os latinos em si. Então, quando o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui aprendendo. E com o tempo eu fui aprendendo e fui escolhendo meus caminhos, o que eu queria e o que eu não queria. Então, eu tocava muita música comercial. Depois eu fiz uma escolha, eu falei, não, eu gosto disso. Aí eu sempre fiz piano no teclado.
às vezes as pessoas que eu trabalhava para eles. Falavam, não, mas você só usa piano, nesse teclado não tem outro som. Eu falei, eu gosto do som. Porque aqui no Brasil as pessoas usam teclado, as pessoas mais simples como eu na época, é a única coisa que você tem acesso. Eu só tive acesso ao piano quando foi no conservatório, porque no nosso país tudo é caro, o nosso país tem o custo de vida, o custo do instrumento, para um músico ter um bom instrumento, é muito difícil. E para estudar música, mais ainda, pelo menos na minha época. Então, quando eu fui percebendo, é isso que eu quero, que eu fui percebendo o tipo de repertório que eu queria tocar. Depois eu entrei numa escola, eu apaixonei por harmonia e improvisação. Eu queria saber por que acontecia isso, por que esse acorde, por que essa sensação, cada acorde que eu dei é uma sensação. Eu queria saber o porquê aquilo. E disso, o meu professor falou, você tem que descobrir quem você é. Buscar uma identidade correta para saber se era realmente aquilo ali que você desejava realmente tocar, né? Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa assim, muito interessante, porque eu me lembro, quando você falou sobre temas internacionais, por exemplo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi tema de Laura. Porque tema de Laura, algo instrumental, é uma coisa que você não esquece, porque é uma lembrança que eu tenho desde menina, Unforgettable, que é uma música que foi tema de novela também, que as novelas de antigamente, gente, para quem não sabe, tinham assim muitos temas, como Whitney Houston, pessoas que realmente tocavam no coração da gente, fosse ela instrumental ou cantada até mesmo, não é isso, Adonis? Isso. Olha, na verdade, o meu repertório, ele foi criado dos temas de novela. Como eu comentei, foi criado pelos meus avós, e às vezes a minha avó saía para trabalhar e ouvia rádio. Então, todos aqueles temas de novela internacional e nacional, eu ouvia sempre no rádio, então assistia novela com ela. Então, a minha formação musical, antes de pensar em tocar, foi ouvindo. Às vezes, quando eu realmente vinha tornar um profissional da música, já houve um momento de eu tocar músicas sem estudar. Eu estou tocando ali, até mesmo no cruzeiro, eu começo a tocar uma música do nada, mas não é do nada, é que ela tá aqui já. De tanto que eu ouvi, quer ver, vamos dizer uma canção, Toquinho, Aquarela do Toquinho. Eu nunca parei para poder tirar essa música, nem estudar. Mas eu tenho ela do Fábio Castel, a sua companhia, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma folha qualquer, o desenho, sol amarelo, e aquilo ficou dentro. Embora eu fui tocar samba, cheguei até a tocar sertanejo também, mas nunca encaixei, me expulsaram também do sertanejo, nessa época. E eu fui tocar um monte de coisa, mas ficaram todas essas células, essas coisas assim, graças até eu não acompanho as novelas brasileiras, mas graças a esse leque que tinha, pelo menos antigamente, dos anos 80, dos anos 90, eu fui me formando. Por mais que às vezes eu fui tocar outras coisas, mas ficou aqui Whitney Houston, Barry Will, Marvin Gaye, uau. E na verdade, depois, quando eu fui estudar, porque eu apaixonei pelo jazz, eu fui buscar a história do jazz, que está ligada à música brasileira, que veio de África. A música brasileira também faz parte da África. Então, quando fala, por que eu quero tocar jazz? Porque o jazz é contar a sua história. O jazz, você passa a ter uma identidade. Eu não copio ninguém. É claro que tem uma base para eu estudar, né? Eu tenho que estudar. Tem ali uma estrutura, mas depois dessa estrutura vai a minha emoção do coração. O jazz, na verdade, que veio dos escravos, era a maneira que eles tinham de se libertar, que era de se expressar. Não é? Antes do jazz veio o blues, que do blues originou o jazz. Mas e da onde que veio o samba? O samba também veio da África. Então, tá tudo junto, então tá nas minhas veias.
A música popular, a bossa nova, ninguém falou de Johnny Alfa, que era um negro, um homossexual. Né? Todo mundo fala de Tom Jobim. Não tira o mérito do Tom Jobim. É um mestre também. É um ser humano também. Eu não olho por cor. Se é branco, se é verde, amarelo. Para mim é um ser humano. Não é? Mas a bossa nova, não é, que atualmente, agora como já tem um monte de informação, as pessoas pesquisam mais, já fala um pouco mais de Johnny Alfa, não é, que já tocava a bossa nova misturado com samba, né, que já misturado com jazz, né, já tinha aquela liberdade dentro dele. Você me perguntou sobre pianista. Eu, quando era mais jovem, gostava muito de música clássica, mas depois eu deixei de ouvir música clássica e fui pro blues. O blues, de uma certa maneira, sempre me puxava. E depois, quando eu retornei, fui me resgatando, tal blues e tal jazz, depois, então, e os pianistas brasileiros? Eu sou apaixonado por dois, que é o César Camargo Mariano, que é o ex-marido da Elis Regina, né? Ele que deu a riqueza para a música popular brasileira. Pode até buscar, se alguém duvidar, tem a Água de Março. Água de Março, Tom Jobim pode pesquisar, tem uma entrevista dele falando como foi feita a Água de Março. Tom Jobim já estava com toda a estrutura da música e chega ele com outras ideias, com outra roupagem. Tom Jobim assustou um pouquinho, falou, uau, é muita dissonância aí, não é? Essa música, nossa, isso aqui é diferente. Mas no final ficou daquele jeito que nós conhecemos hoje. Não é? César Camargo Mariano, hoje atualmente na Europa, os jovens e várias outras pessoas, né, têm o César Camargo Mariano como referência. Aquela mão esquerda de elevada dele de samba, a maneira que ele acompanha os cantores, eu apaixonei. Eu ganhei um disco desse homem na época de um grande baterista e eu não entendia. Ele me deu aquele disco, eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Eu deixei o disco lá. Mas nada é por acaso. Depois, anos que eu fui ouvir esse disco samambaia, eu falei, uau, uma levada disso. O outro pianista, João Donato. Pô, a levada do João Donato é incrível, que é o nosso pianista tropical, né? Faz salsa misturado com samba, uma levada extraordinária. E vindo da onde? Do mesmo lugar, da mesma fonte, da África, do jazz. E isso que me fez apaixonar, porque eu gosto de sentimento. Eu sou movido, eu sou muito emocional. Eu sempre falo que toda pessoa romântica, ela traz consigo assim, a música como resposta, né? E durante a sua fala também eu lembrei assim, de Tracy Chapman. Ninguém nunca fez um instrumental dela, que eu me lembre, Baby Can I Hold, né, que foi tema de novela também, lá da novela Vale Tudo, de 1989, que era tema que eles acabaram aí se tornando maridos, que era da Lídia Bronde, né? Quando você falou da Elis Regina, Águas de Março aí, é uma referência. Eu sou meio suspeita porque eu sou apaixonada por Elis Regina, César Camargo Mariano, que foi assim, foram pessoas excelência em música brasileira. Quantos anos tem essa música e quanto tempo ela nos traz a mesma referência quando chega? Maria, Maria. Então, assim, são muitos clássicos, né, que a gente traz hoje, assim, com uma certa emoção no coração quando a gente fala sobre amor e ouvir com o coração, né? As músicas francesas também, elas nos trazem aí essa referência do amor. Por exemplo, Joy Dancy, que traz lá esse Tu n'existe pas. Então tem ela em duas modalidades. Tem ela tanto no tocado, cantado, quanto no instrumental também. Que coisa do amor. É isso mesmo? É o amor que salva o ser humano. Que até hoje nos mantém, é o amor. Das pessoas se apaixonarem umas pelas outras, o amor de pai e mãe, não é, de irmão para irmão. A missão da música é levar amor, levar também uma mensagem. Muitos anos o Brasil também tinha muitas canções de intervenção, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano. Quando foi pro rock tivemos aí a Legião Urbana e vários outros, né? Então isso abria muito a mente dos brasileiros e hoje estão um pouco assim, vamos dizer que cada um tem o seu lixo. Não deixaram de ouvir,
Porque tem pessoas que fazem pop rock, mas cada um tá no seu lixo. Antes não, todo mundo ouvia o que queria ouvir, pelo menos pelo menos nos anos 90, a gente tinha sertanejo pra caramba, mas tínhamos Skank, a gente tinha Cidade Negra, tinha Ivete também, mas tinha Netinho. A gente tinha até as músicas de verão, né? Aquele Papo de Jacaré, muitas coisas de brincadeira. Também né? Tinha foi... Luiz Caldas, tivemos Mamonas Assassina, que também era música de intervenção. Eles falavam tudo na brincadeira ali, mas estavam falando sério. Quem só prestava atenção, eles estavam passando a mensagem, né? E hoje deixamos muito disso, a gente só fala, hoje eu vou beber, eu vou cair, hoje eu vou pegar essa novinha, hoje não sei o que, para distrair. Nós não estamos criando valor, nós estamos criando pessoas alcoólatras. Desculpa dizer, mas é verdade. As pessoas hoje só ficam esperando no final de semana. Eu adoro uma cervejinha, adoro um uísque. Aprendi, não é? A vida é para viver. Todos nós temos que desfrutar disso, né? Viver confortável, ter um bem-estar. Somos seres humanos e merecemos um bem-estar. Comer bem, dormir bem, ter uma casa confortável como ser humano. É dentro da nossa realidade e a realidade do nosso país, que eu compreendo bem. A música, infelizmente, atualmente só te incentiva, tá triste, eu vou beber. E então as pessoas ficam um pouco assim, não é? Mas também tem esse lixo, mas o lixo que infelizmente está prevalecendo é o atual. Não estou criticando eles, estão fazendo a missão deles. É as pessoas que têm que fazer suas escolhas. É como o cigarro e a bebida. Eles existem, você pode escolher. Né? Se eu vou fumar, se eu vou beber. Me diz uma coisa, como você se prepara para uma performance em público? Como que é a sua preparação? Eu toco todo dia. Antes de eu embarcar, eu já tenho aquele ensaiado, eu já tenho aquele preparado. Como eu trabalho todos os dias, o que vai acontecendo para não soar a mesma coisa, vai modificando, vou tendo outras ideias, tocando. Fala, hoje eu vou tocar dessa maneira porque às vezes tocar a mesma coisa. Eu não gosto de tocar a mesma coisa. Eu não gosto de tocar sempre o mesmo ritmo. Algumas suposições, eu toquei uma canção, quer ver? Eu vou tocar berimbau. Eu vou tocar essa música, às vezes em baião, para que as pessoas lá fora possam conhecer aquele ritmo. Né? E depois eu vejo um samba, depois eu faço um jazz no meio dele, eu vou quebrando, eu vou contando uma história, eu não deixo nunca de ser brasileiro. Mas no meio que eu sou brasileiro, eu faço que é uma das minhas paixões, que é a linguagem do jazz, que é a minha essência dos meus ancestrais. São os africanos, são os negros. Não defendo essa coisa nem de cor, nem de... Mas são meus ancestrais, eu sou um afro-brasileiro. Eu sinto, que esse sabor de afro-brasileiro, eu não posso negar nunca. Eu não posso nunca negar o samba na minha veia. Tá aqui, não nego, o baião também tá no meu sangue. Não é? Então, o jazz também tá no meu sangue. Eu sou brasileiro, mas tá no meu sangue como ser humano. Eu não sei, não é arrogância, mas parece que eu nasci pronto. Às vezes muitas pessoas dizem uma coisa que nem eu me dou conta. Nossa, você parece uma pessoa diferente, uma pessoa que quando você está de frente ao piano e uma outra pessoa que está, tipo, quando você está falando com a gente. Não é a mesma, parece que não é a mesma pessoa que está tocando piano. Parece que você se transforma. Eu falei, nem eu sei. A única coisa que eu sei que quando eu estou ali, é como se fosse meu último dia de vida. Eu dou o meu máximo. Eu quero que as pessoas saiam dali, se ela estiver triste, eu quero que uma nota que eu dou, um acorde que eu dou, possa tirar quero transmitir qualquer coisa para ela. Eu nunca toco a música do jeito que ela é. Para muitos músicos antes, eu sofria muito com isso. Porque, tem que copiar, tem que ser igual. Aí depois eu percebi, ninguém é igual. Os dedos das suas mãos não é igual. Os nossos olhos não são igual. Não é? Então, o sabor da vida é isso, é essa a diferença. Não é? Então, eu nunca toco uma música igual e eu descobri por que eu nunca toco uma música igual. Para dar um sabor. Eu tenho até, para ser uma história bem pequenininha, dentro da NSC, tem uma canção que chama Piano Man. E é uma balada. E eu trago esse Piano Man pro meu mundo. E tinha um casal.
Eu toquei essa canção Piano Man. E eles casal ficou prestando atenção. Quando terminou, ele veio falar comigo. Nossa, essa canção é Piano Man, mas é diferente. Mas eu gostei muito da maneira que você tocou ela. Uau, não sei. Eu falei, obrigado. Você tocou ela diferente. Eu falei, sim, porque ninguém é igual. E que bom que você gostou. Porque eu trago ela para minha essência como brasileiro, a minha essência como afro-brasileiro, a minha essência como ser humano. Eu quero que as pessoas sintam algo atrás da sensação do acorde. Cada acorde que eu dou, que você dá, é uma sensação. Eu posso causar uma sensação da pessoa de tristeza, posso causar uma sensação de pessoa de alegria, uma sensação de saudade. Né? Então a música tem os acordes têm esse poder. Quanto mais dissonante, medo, né? Tinha aquele filme Tubarão, né? Assustador. Então, exato, então tem essa beleza. Então, o que você falaria hoje para os jovens que estão tentando nessa carreira de músico ou na tocagem de qualquer um dos instrumentos aí disponíveis? Porque hoje nós temos ainda, né, o pessoal do conservatório ali em Corapavan, e temos também a Universidade Federal de Uberlândia, que ela traz também alunos hoje que têm a oportunidade de poder fazer esse curso, de poder falar e expressar seus sentimentos através da música. O que você fala aí para os jovens que estão nesse mesmo caminho que você vem trilhando aí já há alguns anos? O que eu diria para os jovens, se descobrir, né, com tranquilidade, sem sofrimento, né, sem cobrança, se dedicar e buscar ouvir da raiz. Né? Ouvir, vamos supor, vamos dizer, eu gosto de rock. Mas por que você gosta de rock? Então vai buscar da raiz, de onde começou para você, porque você vai ter que ouvir e viver. Né? Pouco a pouco vai tocando. Não é de um dia para a noite, é tudo com paciência e dedicação. Então, o que eu posso dizer para eles, não desistir. Sonhe alto e sonhe impossível, que até um ladrão pode ser feliz por um momento. Então, sonhe um impossível, mas se dedica. Dentro desse sonho, ação. Um passo, todos os dias dá um pequeno passo. Hoje eu estudei um pouquinho, 20 minutos, 30 minutos. Sai pra noite para ver o que está acontecendo. Ouça boa música. Né? Ouça coisas grandes para você tocar as coisas pequenas. Qual a conquista mais importante que você conquistou ao longo desses anos aí? A minha identidade. A minha liberdade de pensar. Sem medo, sem máscara. Ser o que eu sou. Tal como eu sou. Isso para mim foi a minha base, foi o meu grande tesouro. E no material, qual foi sua maior conquista? Comer bem, dormir bem, casa confortável. Como eu comentei antes, todos nós merecemos um bem-estar. Como vim de família muito simples, como todo brasileiro, né? Vem de baixo. Eu desfruto a cada momento quando eu estou no meio das pessoas do poder aquisitivo. Não me diminuo perto dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu estou aqui como ser humano. Não me acho melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Isso é uma conquista de transformar o veneno em remédio, né? De falar, eu posso. Se eu posso, você também pode. Todos nós podemos, porque somos seres humanos. Não podemos nunca viver como tadinho, como formiga. Mas é claro que tudo é um processo. Eu passei por muitos processos, revolução humana. Eu também sigo nesse processo também, não é? Todos os dias um pouquinho. Então, tudo isso está para a gente desfrutar. Casa, carro, tá num país como o Japão. Uau, chegar no Japão, olhar assim, falar, uau, eu tô no Japão. Para quem andava a pé aqui em Uberlândia quando era criança, às vezes minha família não tinha, que não é vergonha nenhuma, todo brasileiro passa por esse desafio, não ter nenhum para comer. Eu sou muito grato à minha avó, à minha mãe, que foi muito, leona, né, lutadora. Às vezes
tirar água das pedras. Que é o brasileiro tirar água das pedras, as mamães brasileiras, papais brasileiros. Nossa, e um assunto bem delicado que você tocou aí de forma sucinta e discreta na questão do racismo estrutural, né? Você não se vê vítima dessa situação por estar num país na Europa, por frequentar bons lugares. E isso é muito importante quando a gente consegue se enxergar e consegue enxergar que nós podemos sentar em qualquer mesa que nós desejamos sentar. E que bom que isso não te pertence. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém, principalmente de Uberlândia, nesse potencial de crescimento na evolução, no crescimento profissional, porque nós temos aqui a oportunidade de estarmos sentados, de presenciar pessoas que estão lá de fora fazendo sucesso com as nossas músicas aqui do Brasil. E eu fico muito feliz em ter podido ter a oportunidade, Adonis, de estar aqui com você nesse momento, de sentar aqui no Estúdios Pops e ver que realmente nós somos um Brasil cheio de alegria, paz e com pessoas que fazem assim a nossa bandeira lá de fora. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para esse momento tão importante que foi passar por Uberlândia e passar aqui pelo Estúdios Pops. Meu agradecimento, primeiramente, vai pelo Lira. Muito obrigado, Lira, por me fazer esse convite. É um presente poder compartilhar a minha vida, compartilhar a minha experiência. Espero que essa experiência possa inspirar pessoas. E obrigado a você. Estou em casa, me sinto em casa e espero voltar mais vezes para poder compartilhar, porque a vida não para. Eu considero todos os dias uma revolução humana. Todos os dias estamos em busca de algo. A minha vida não é um mar de rosa, a minha vida não é algo perfeito. Todos nós temos os nossos, né? Temos as nossas lutas, temos as nossas dores e não pode parar. Para o ano que vem, vou estar de volta ao Brasil, vou estar de volta a Uberlândia. Tenho uns planos, né? Já estou planejando o meu IP para lançar e vou vir a Uberlândia para lançar esse IP com boas músicas, música popular brasileira, instrumental. Por que instrumental? O ser humano está perdendo muito o poder de ouvir. Está sempre no barulho, ele tem a necessidade, ele não consegue ficar quieto. Parece que está desesperado, né? E o instrumental, vamos dizer uma música bem simples, mas Cazuza. Eu faço essa música instrumental, que é o codinome Beija-Flor. A pessoa, é diferente você ouvir o instrumental, que está fazendo a mesma melodia do cantor, e você está prestando atenção, você está ouvindo em silêncio. Não estou tirando o mérito dos cantores, muito pelo contrário. O cantor tem a missão dele e o instrumental, todos nós temos sua missão. Mas quando eu faço instrumental, é para as pessoas estar em silêncio, desfrutando o seu momento. Eu vou trazer com esse IP, vai estar em todas as plataformas digital e todos vocês vão poder ouvir e desfrutar, que vou fazer com muito amor e carinho. Já tem muitas canções que eu eu compus quando eu era pequeno. E agora, com o tempo, que tenho mais experiência, engraçado que tudo tem seu tempo, e veja, eu fui resgatar essa canção, eu falei, não, agora vai ficar assim. Mas agora fica assim, mas agora fica assim. E eu falei, agora tá bem assim. Pois então, será um prazer tê-lo aqui ano que vem, já com o LP montado, todo na plataforma, para um novo momento aqui junto ao Estúdios Pops. Nós agradecemos pela sua visita, por sua passagem por Uberlândia e sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Estúdios Pops e você.